Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Beyond Governance, um podcast que vem falar de governança de um jeito descomplicado, fácil de entender, rápido e que vocês devem estar gostando muito, eu sei. Bom, chegamos finalmente ao último episódio da temporada. Se vocês se lembrarem dos outros episódios, se assistiram os outros episódios, se não assistiram, voltem lá para assistir. Se assistiram os últimos episódios, vão se lembrar que eu combinei com vocês duas coisas. A primeira, no último episódio estaríamos sozinhos, só eu e vocês. Não temos hoje o nosso convidado, que é o Jordan. Ele já se despediu no último episódio, já deu aqui a sua contribuição, que foi enorme, e a partir de agora a gente segue aqui só nós. Na verdade, esse é o último episódio da temporada, e a segunda coisa que eu combinei com vocês foi, eu vou fazer no último episódio da temporada, eu vou voltar para os conceitos, eu vou fazer um grande resumo, na verdade, eu vou voltar para os conceitos e eu vou falar um pouco daquilo que são os takeaways. E aí, para a gente não deixar o nome de takeaways uma coisa comum, eu resolvi chamar de B-Takeaways, que é o Beyond Governance Takeaways, ok? Então, a gente vai para os B-Takeaways depois que a gente falar dos conceitos, a gente passar pelo resumo e falar um pouquinho, relembrar os conceitos, na verdade. A gente já fez um recap, vamos dizer assim, no terceiro episódio, mas a gente vai voltar aqui para algumas coisas que são altamente importantes. Aí eu tenho a minha cola aqui, claro, só para eu não me perder e não ficar falando o resto da vida aqui. O que a gente falou no primeiro episódio? Nós falamos no primeiro episódio de sistemas que... bom, deixa eu dar um passo para trás. Quando nós começamos esse podcast, a gente trouxe um ponto que eu acho muito relevante, isso me chama muito a atenção, que nós saímos de um mundo, quer dizer, transicionamos de um mundo em que nós utilizávamos a internet, o mundo digital, os computadores, a rede interconectada de maneira pontual, né? Quer dizer, para episódios isolados das nossas vidas, compras, trabalho, e aquilo se dividia em blocos de uso, vamos dizer assim. E a gente passou para um mundo intercomunicável o tempo todo. A gente está interconectado o tempo todo e a gente nem se dá conta disso, a bem da verdade. E com isso, naturalmente, tudo temos ônus e bônus, né? E, naturalmente, o ônus quer dizer, nós nem vamos entrar aqui e listar todas as vantagens que a internet, que esse mundo digital e que esse mundo interconectado nos trouxe. Mas nós vamos nos preocupar nesse momento com alguns dos ônus, quer dizer, algumas das desvantagens. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de um mundo que basicamente depende das atividades depende do desempenho das atividades através do mundo digital, a gente cria mais riscos. E com os riscos começam a nascer maiores preocupações de mitigação de riscos. Então, a gente começou com isso lá atrás e eu disse para vocês, eu me lembro que eu disse assim, os sistemas hoje operam em ambientes permanentemente ligados. Eu anotei isso porque eu me lembro que isso está no primeiro episódio, né? E com isso, o que a gente falou? Que a cibersegurança passou então a ser um problema de negócio. Ela não é mais um problema em que os administradores, os empresários entregam para um gestor de tecnologia da informação para que ele cuide das questões que envolvem os e-mails, o acesso à internet, a impressora, aquela tecnologia que já ficou para trás. Não é mais assim que as coisas funcionam. E com isso, a gente precisa do quê? A gente precisa mitigar riscos. Então, deixamos de tratar de um problema de TI e passamos a falar de um problema de negócio.
Isso foi a primeira coisa que a gente conversou lá atrás no primeiro episódio. E a partir daí, nós viemos desenvolvendo aqueles principais pontos, aquilo que a gente chamou de principais pontos relacionados à cibersegurança. Então, o que a gente falou, né? A gente falou do conceito de governança. Eu vou falar de novo, eu sei que eu já falei dele 1, 2, talvez 3 vezes, eu vou falar, essa é a 4ª e a última vez. Conjunto de regras e condutas que enquadram e orientam a administração e controle das empresas, ou conjunto de boas práticas. Lembraram? Muito bem. Por que a gente foca muito na questão da governança? Porque a gente busca solidez, a gente busca crescimento sólido, a gente busca crescimento sustentável, a gente busca a perpetuidade das empresas. Então, é importante que a gente tenha sempre em mente que existem mecanismos que possibilitam que as empresas atinjam os seus objetivos de maneira estruturada, de maneira sustentável, de maneira sólida, e esses mecanismos estão aí ao dispor de todo mundo, é só prestar atenção neles. A governança é um deles. Então, falamos muito de governança. O que mais que a gente falou? A gente falou do conceito de cibersegurança e como é que as coisas se interconectam. Eu me lembro que conceito de cibersegurança, praticamente mesmo conceito de governança, só que a gente aplica ele para o mundo digital, ou seja, conjunto de práticas, métodos, procedimentos, regulamentos, que a gente aplica para quê? Para aculturar, para conscientizar e para trazer as pessoas para as tais das boas práticas, certo? Bom, como é que as coisas se interconectam? Eu acho que aqui, ao longo dos últimos episódios, nós tratamos bastante que as coisas estão completamente relacionadas. Por quê? Porque cibersegurança, governança. A cibersegurança depende da governança, né? E a governança conta com as ferramentas de cibersegurança para que ela seja, no fim, uma boa governança. O que eu quero dizer com isso? Se uma empresa tem uma boa governança, ela tem dentro da política dela uma boa política de cibersegurança. Porque a cibersegurança é parte do conjunto de riscos de uma empresa e a cibersegurança é parte daquilo que o empresário ou administrador deveria se preocupar como, de novo, problema de negócio. Aí a gente foi para o episódio 2 e a gente falou o seguinte, como é que os alvos são escolhidos, a gente tratou um pouco disso e tratamos também um pouco de como é que as empresas falham. Eu anotei aqui para vocês, porque eu gosto muito e eu queria que isso ficasse na cabeça de vocês, que o Jordan disse uma coisa, como é que eu perguntei a ele, como é que os alvos são escolhidos? E ele disse o seguinte, oportunidade. Ou seja, a não ser que haja um propósito específico para aquele ataque cibernético, a exemplo de uma extorsão, ou seja, um objetivo financeiro, econômico, ou uma destruição de reputação de determinada empresa por determinado motivo, ou mesmo um ataque cibernético que tenha relação com questões políticas, eleições, tudo isso, a não ser que estejamos tratando de um propósito, como é que os alvos são escolhidos? Oportunidade. Aquelas pessoas que praticam esses crimes cibernéticos e, portanto, praticam essas atividades de ataques cibernéticos, como é que elas escolhem as empresas? Elas encontram os alvos fáceis, né? E daí porque é tão importante que a gente tenha em mente a questão da mitigação dos riscos, a questão da governança e a questão como se a gente tivesse que pensar em criar um bom escudo de proteção para que isso não aconteça. A gente falou também de onde é que as empresas falham ao criar esse escudo de proteção. E eu também anotei para vocês uma coisa que eu achei interessante, que nós discutimos, eu e Jordan, que foi limitação da visão e pseudo-segurança. Isso é super importante. Ou seja,
as próprias pessoas que são encarregadas de cuidar, muitas vezes, da cibersegurança de uma empresa e admitindo que aquela empresa não tem ainda assistido aqui o nosso podcast, não tem ainda percebido que cibersegurança é um problema de negócio, imagina que elas delegam para determinados departamentos ou para determinadas pessoas, se a gente estiver falando de uma empresa menor, e elas deixam aquele problema de cibersegurança ali no cantinho. E aí a gente imagina, né, que tem alguém, ou a administração da empresa imagina que tem alguém olhando para aquilo, mas na verdade a pessoa que está olhando para aquilo acaba tendo uma visão limitada do que está acontecendo ali internamente, ou seja, acaba não buscando ou acaba não percebendo o que está acontecendo lá fora para trazer novas perspectivas, para trazer inovação em termos de proteção para aquela empresa. E isso é uma visão limitada que, se a gente não colocar os holofotes no problema da cibersegurança, ela vai continuar existindo. E a mesma coisa para a pseudo-segurança, quer dizer, cria-se uma falsa crença de que nós já temos ali algumas políticas estabelecidas e já temos um responsável pelo assunto. Portanto, está tudo bem, esse problema está resolvido. Isso não é verdade, né? Esse problema não está resolvido. Os controles, as políticas, as medidas, elas têm que ser permanentemente revisados e atualizados. Então, problema de negócio com permanente revisão e atualização. É assim que a gente cuida desse assunto. Depois, no episódio 3, a gente fez algumas conexões da cibersegurança com a inteligência artificial. Eu contei para vocês que a gente não ia falar muito de inteligência artificial, a gente só ia dar ali algumas pinceladas relacionadas à cibersegurança, porque nós já temos lá o plano da segunda temporada. Olha, já estou aqui quase falando de terceira temporada, hein? É porque também já estou pensando nela. Mas a gente já tem aí o plano da segunda temporada para falar de inteligência artificial e aí nós vamos tratar só desse assunto, tá? Mas buscando a inteligência artificial apenas no que concerne à cibersegurança, o que a gente conversou um pouco no episódio 3? A gente trouxe lá, eu me lembro que o Jordan chamou a atenção para o fato de que a cibersegurança, ela é naturalmente, não há dúvidas de que ela foi afetada por essa onda de inteligência artificial que a gente está vivendo, né? E que ainda vamos viver por mais um bom tempo, né? Até que isso passa a fazer parte da nossa vida de tal forma e passa a ser tão inerente ao nosso cotidiano que a gente nem nota mais que a gente está falando de inteligência artificial. Mas até lá, a gente consegue identificar o aumento do risco relacionado à inteligência artificial. Ao mesmo tempo que você tem um aumento de risco, ônus e bônus, de novo, claro, você também tem um aumento uma melhoria, né, podemos até chamar de aumento das ferramentas disponíveis para proteção e uma melhoria daquelas que já existiam. Então, não há dúvidas que, sim, estamos falando aqui de ônus e bônus. Mas, como a gente está chamando atenção para aquilo que representa risco, para aquilo que representa preocupações que a governança pode mitigar, Jordan nos trouxe esse ponto que foi, olha, a inteligência artificial, ela traz capacidades que naturalmente potencializam os riscos cibernéticos. Então, eu anotei para vocês aqui, nós falamos de 6 capacidades adicionais, tá? A automatização, que nada mais é do que trazer à escala, né? Ataques cibernéticos, o potencial deles serem ataques automatizados, quer dizer, necessitar menos da interferência humana para a realização desses ataques, e daí já me leva para o item 2, que é a vulgarização ou popularização, né, que nada mais é do que hoje, até pouco tempo atrás, a gente esperava que os hackers, né, não quero usar os termos hackers porque eu não quero categorizar, mas vamos dizer assim, aquelas pessoas que praticam os ataques cibernéticos de maneira propositada e com o intuito de causar algum dano,
elas se utilizavam, eles, na verdade, detinham algum conhecimento para fazer isso, ou muito conhecimento, né? E com a inteligência artificial, a gente sabe que requer menos conhecimento, menos capacidade humana e mais capacidade do próprio sistema, né? Então, a popularização ou vulgarização também é um potencial risco que vem com a inteligência artificial. Aí a gente falou também da sofisticação, ou seja, aqueles ataques ou aqueles golpes cibernéticos, né, super simples e super mal elaborados, que facilmente a gente detectava, cada vez mais serão difíceis de detectar, porque a inteligência artificial traz alguma sofisticação para tudo isso. Falamos do quarto, potencial, né, de aumento do risco cibernético, que são as deepfakes, tá? Falamos também, que aí é aquele exemplo que até o Joda mencionou, de voz ou vídeos falsos. Falamos da evasão de dados dos sistemas, né, com vírus mais inteligentes, ou seja, esses vírus se disseminam melhor porque são vírus mais inteligentes e rompem maiores barreiras, né, porque eles têm capacidade de são vírus autodidatas, né, e a popularização do chatbots, né, aquelas famosas, né, caixas de conversa, e o risco de vazamento de dados. Tá? Então, nós trouxemos esses pontos aqui como pontos de atenção, né, como pontos em que a inteligência artificial pode colaborar para potencializar o risco. E depois nós falamos das medidas essenciais de proteção, e aí nem preciso falar para vocês, nós falamos, repisamos muitas vezes sobre a necessidade da governança e também só para que vocês tenham em mente, né, naquela linha do bônus, né, que vem sempre com o ônus, utilizar a inteligência artificial a seu favor. Ou seja, da mesma forma que os riscos aumentaram, os mecanismos ou sistemas de defesa também tendem a ficar mais inteligentes com a inteligência artificial, a IA. Depois, e aí eu já vou caminhando aqui para a gente ir para os takeaways. A gente falou no episódio 4, nós falamos das medidas de gestão de riscos cibernéticos para as pequenas e médias empresas. Ou seja, o que a gente comentou um pouco e que é importante todo mundo ter aqui muito claro. Nem toda empresa tem o mesmo nível de estar preparada, seja financeiramente ou seja do ponto de vista de número de funcionários, ou seja, capacidade de despender, né, custo ou pessoas dedicadas ao assunto. Então, nem toda empresa está nesse mesmo estágio, nem toda empresa está na mesma fase. A gente tem empresas que têm governança super sofisticadas, a gente tem empresas que têm governança com alto nível de checagem, revisitação, atualização, e isso é super importante, e essas empresas servem até de exemplos, né, para as empresas que têm menor capacidade, né? Então, nem toda empresa está no mesmo estágio em termos de governança corporativa. Por que isso é tão importante, né? Porque não importa o estágio em que se encontra a empresa, a gente vai ter que passar, seja ela uma startup, seja ela uma pequena empresa, seja ela uma média empresa, nós temos que passar, em algum momento, nós temos que passar pela compreensão, pelo entendimento de quais são as medidas que aquela empresa precisa para ela se solidificar, para ela se sustentar, para ela se perpetuar. Isso é muito importante. Então, nós vamos ter que passar por isso. Já que a gente vai ter que passar por isso, por que a gente não começa olhando bem pequenininho e vai crescendo esse olhar? O que eu estou querendo dizer com isso? A minha sugestão, um risk assessment, e nós falamos isso no 4º episódio.
E aí a gente falou do Risk Assessment para cibersegurança, mas eu me lembro que eu citei o Risk Assessment, ele serve não só para cibersegurança, mas ele serve também para qualquer outro assunto, especialmente para implementação de um programa de governança, tudo isso. Quer dizer, o Risk Assessment nada mais é do que uma avaliação do risco em que se encontra a empresa. Então, o que ele tem dois componentes, normalmente. Você avalia, você identifica os riscos e depois você estabelece um apetite de risco, né? De maneira muito simplificada, porque aqui risco, estratégias de gestão de risco daria uma temporada inteira. Então, de maneira muito simplificada, nós faríamos, a gente teria como ferramenta, né, essa empresa, startup, pequena empresa, média empresa, que não tem ainda nenhum tipo de governança estabelecida, o que ela poderia fazer? Ela poderia partir de um risk assessment. Né? Desse risk assessment, ela vai se conhecer, ela vai entender as suas vulnerabilidades, ela vai entender as suas fragilidades e ela vai entender o que ela precisa em termos de normas normas internas, para que ela possa estabelecer e mitigar essas vulnerabilidades e fragilidades, tá? E aqui nós estamos falando de cibersegurança, mas de novo isso se aplica para qualquer coisa. E a partir dessa avaliação, né, e estabelecimento do apetite de risco, a gente cria ali um conjunto de normas, que são as políticas, e essas políticas que vão formar o conjunto de boas práticas que vão nortear essa empresa. Né? Então, nós falamos um pouco disso, né, do risk assessment, da identificação de risco, da definição do apetite de risco, e a gente falou do estabelecimento das políticas. E aqui eu acho que de maneira muito resumida, eu passei por tudo. Né? Então, como eu prometi, trouxe um resumo. E nesse resumo, já trouxe os conceitos para vocês. Voltamos para os conceitos principais e para aqueles pontos essenciais que a gente não pode deixar de pensar quando a gente está falando de governança e de cibersegurança. E já me encaminho para o fim, né? E vou falar agora com vocês dos Big Takeaways. O que são os Big Takeaways? São aqueles conceitos fundamentais, né? Ou aquele conhecimento fundamental que a gente tirou desses 4 episódios anteriores, somado a esse resumo de hoje e que a gente não pode esquecer. Eu fiz 4, daria para fazer mais, tá, gente? Mas eu fiz 4 para vocês. O primeiro, cibersegurança é um problema de negócio. O segundo, evitar a limitação da visão e a pseudo-segurança. Fugir dessa visão. O terceiro, a exponencialização do risco cibernético com a AI. Acabamos de falar disso. O potencial aumento de risco cibernético com essa nova onda de inteligência artificial. E o quarto, boas políticas, mais ferramentas corretas é igual a risco mitigado. Ou seja, essa equação, boas políticas, boa governança, mais ferramentas corretas, no caso do cibersegurança, os sistemas corretos, é igual a riscos mitigados. É isso. Esses são os Big Takeaways e eu tenho certeza que vocês não vão esquecer mais essas frases. E aqui eu encerro esse podcast, na verdade, essa temporada, como eu venho dizendo. Agora a gente já está aqui na preparação para a próxima temporada, tá logo aí. Não deixa de acompanhar, não deixa de nos seguir. A gente está lá no Instagram, nós temos uma página, temos a página do Beyond Governance, nós temos a página da Mazeto e Fernandes, Corporate Advisors, que é a nossa consultoria. Não deixa de acompanhar tudo isso, porque sempre tem novidades, sempre tem material, a gente está sempre postando coisas novas e relacionadas a esses conceitos, a esses guias, a essas informações que podem ajudar muito. Precisando, não deixe de nos contatar, link tá no episódio e eu vou ler de novo, que eu ainda não aprendi, tá, gente? Eu juro que para a próxima temporada eu venho já com isso na cabeça. Se inscreve, deixa o like, compartilha no canal do YouTube
e ouve a gente no Spotify. É isso. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.